Bom dia. Lição número 11, né, da nossa escola bíblica, né, que tem por título Uma Contracultura e um Mundo Perdido. John Stott, em um dos seus livros, assim, chamou o Evangelho de contracultura. Assim, o nosso pastor Isaltino inicia a lição do texto da revista, né, evidentemente que o conceito de contracultura não é do renomado John Stott. Todos sabemos disto. Deve-se detalhar que contracultura é um conceito geral de sociologia, né? Consiste em dizer assim que há um modo de um grupo, né, cuja maneira de ser desse grupo se opõe ao modo predominante existente na sociedade. Então, a contracultura são todos aqueles elementos culturais que se opõem à cultura vigente, no mundo. John Stott, evidentemente, com muita elegância, né, vai dizer assim: o evangelho é contracultura, porque o mundo está sob o domínio do maligno, né? Veja João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. A cultura predominante, além de... ela há uma espécie de teologia do mundo, numa expressão também muito elegante do pastor Isaltino. Por alguns setores da igreja, e alguns crentes também acham que a igreja deve ser amiga do mundo, né? Deve agradar o mundo para conquistar adeptos. Mas esta não é a nossa preocupação. A principal preocupação da igreja deve ser sua lealdade ao Senhor, a sua vocação, o chamado que recebemos, dos valores que nos foram transmitidos. Tiago 4,4 diz assim: não sabeis? É uma pergunta. Que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis isso? Portanto, qualquer que seja ou quiser ser amigo do mundo, constitui-se em um inimigo de Deus. São bem fortes, né? Mas peremptórias essas palavras, né? Mas há muitos de nós que querem isso, uma doutrina mais suave, mais agradável, e a preocupação nessa suavidade e agrado é contrário ao verdadeiro evangelho. É uma preocupação em ter grandes igrejas, mega igrejas, mas esquecendo que a nossa principal lealdade é com Cristo e ao evangelho que o Cristo anunciou. Assim, nesse sentido, a igreja é uma contracultura no mundo perdido. O evangelho é uma contracultura. Nós não devemos nos portar com elegância, né? Nós devemos ser santos, dando um exemplo para o mundo. Santos, sabemos, são aquelas pessoas, somos separados do mundo, né? Santos separados do mundo. O tópico número um da lição tem por título Um Ponto de Partida. Né? É a base doutrinária para esta separação que a igreja deve ter do mundo. E o texto é aquele conhecido Romanos 12, 1 e 2. Vamos lembrar? 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 diz assim, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O capítulo 12 de Romanos é como uma conclusão, né? Depois de Paulo
ter apresentado até o capítulo 11 uma doutrina, uma teologia, o credo, o nosso credo, em que nós devemos crer. Agora, no capítulo 12, ele vai tratar da conduta, né? Da conduta cristã, da ética. O que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. Um seguidor de Jesus não vive como aquele que vive em um mundo sem Jesus. Não. Efésios 4, 18, 19, 17, né? 18, 19. Não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Aí que vem o 18, né? Assim, entenebrecidos, que nas trevas, no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, os gentios, né, corruptos, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza, né? Mas vós, né, não aprendestes assim de Cristo, né, irmãos? Está lá em Efésios. O grande sentido é a mudança. Não vos conformarmos com o mundo, mas mudarmos, é a mudança, a metamorfose, a mudança total, né? Em mentalidade, uma pessoa regenerada que nós somos agora. Transformado em todo o nosso ser, né? Transformação em todo o nosso ser, completamente transformados. Essa é a metamorfose a que estamos sujeitos, né? Como a lagarta se transforma em borboleta. Esse foi Cremos que em Jesus assumimos o compromisso de uma vida santa. Quem crê rompeu com o passado. O crente de Jesus não é massa de manobra, mas sim ousa nadar contra a corrente, contra a correnteza. O segundo ponto da lição tem por título Como o Novo Testamento vê o mundo. O pastor Exaltino indica a necessidade de recuperarmos uma visão bíblica da vida. Porque muitos de nós, muitos, somos moldados pela mídia, né? E ficamos com uma visão diferente, romântica, bonita, encantadora do mundo, né? E até aqueles que amam ao mundo, né? É até possível dizer que a igreja contemporânea é mundana. Mesmo aqueles critérios que avaliam o bom desempenho de uma igreja são critérios mundanos, né? A beleza, a riqueza da arquitetura do templo, né? Quanto arrecada em dízimos e ofertas, né? Com a quantidade de membros, a condição social desses membros, né? Tudo isso são critérios mundanos, né? Critérios mundanos. O único critério deveria ser, que deve ser aplicado para ver como é uma boa igreja, é o critério de se perguntar o quanto de Cristo esta igreja está testemunhando, o quanto de Cristo esta igreja exibe ao mundo. E a pergunta é, como é que o Novo Testamento vê o mundo? E veja, irmão, não é aquele mundo que do célebre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é esse mundo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um mundo corrupto. O mundo que não é esse mundo amado, não. É um mundo corrupto, é um mundo que existe aí fora, né? Com um sistema de valores corrompidos. E nós que apreciamos, que sabemos Vamos pegar aqui os termos de Filipenses 2,15. Diz assim, Filipenses 2,15 diz assim, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e conversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Essa é a nossa posição, né, irmão? Filhos de Deus
resplandecendo, né? Refletendo no mundo, né? Há um longo trecho em Filipenses 4, 17 a 5, 21, Paulo descreve como a santidade cristã se opõe aos costumes dos gentios. A santidade cristã contra a cultura do mundo, né? Toda blasfêmia, gritaria, toda malícia, né? Diz Paulo lá nesse trecho, né? Sejam tirados de dentre vós. Antes, sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, né? Vocês sabem que a gente é essa transformação, né, gente? O que o mundo é exatamente o que nós não somos, né? Nós éramos como o mundo, mas agora não somos mais. Essa transformação é que é necessária. E como contracultura, nós nos opomos ao mundo. A Igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo, nem ceder aos apelos do mundo. Igreja amiga do mundo, igreja amiga do mundo não há. Não há também igreja beligerante, pensando que é superior, não. Mas nós devemos atender ao convite feito pelo Pai a Abraão, né? Anda em minha presença e ser perfeita, né? Diz, presença de Deus, na presença de Deus e perfeito, né? É dito lá a Abraão. Não há legalismo, nem fundamentalismo, não. Mas o padrão da igreja do Novo Testamento não pode se basear em pesquisa de opinião do mundo, em planos de marqueteiros. Não é isso. A igreja deve viver como Cristo estabeleceu em seu evangelho. Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos participarmos da herança de santos na luz. Esse é Colossenses, né? Capítulo 1, versos 10 a 12. Vamos encerrar a primeira parte para um descanso breve. Um descanso, queridos.